por mais uma vez poder estar juntamente com os amados irmãos hoje no culto de missões, mas também no domingo de Páscoa, né? E é especial também pra gente o domingo de Páscoa. Eu estava imaginando, meu Deus, é palavra relacionada. Eu gosto sempre de um culto relacionado, trazer uma palavra mais voltada, né, para o culto. E eu não tinha preparado assim uma palavra mais voltada para missões. Eu fiquei ali com o coração apertado, mas eu dou glórias a Deus que a irmã Jal levantou, né, e fez assim uma porção de uma palavra missionária nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu vou então ficar com a palavra mais voltada para o domingo de Páscoa. Eu convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de João, no capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Livro de João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Amém? Repetindo apenas o versículo 4 que diz: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Apenas esses versículos para a nossa meditação nessa noite. Nós começamos a analisar a palavra do Senhor e vemos toda a história de Jesus. Discípulos que andaram com Jesus, que cearam com Jesus, que estavam com Jesus, e que depois de um tempo, depois da morte e ressurreição de Cristo, quando o Senhor Jesus apareceu para eles, eles não reconheceram o Mestre. E eu quero trazer nessa noite uma mensagem com o tema: vendas que nos impedem de reconhecer a Jesus. Glória a Deus. E uma das primeiras vendas que nos impede, que eu quero trazer mediante a palavra de Deus que nós lemos nessa noite, é a venda da tristeza. Porque aqueles discípulos, eles andaram com Jesus, eles cearam com Jesus, eles estavam com Jesus, mas eles também viram o seu mestre ser morto, o seu mestre ser perseguido, chicoteado. Ele viu o seu mestre verter o sangue naquela cruz, eles viram o seu mestre entregar o Espírito, e eles ficaram com uma tristeza tão grande, com uma tristeza tão profunda em sua alma, que eles esperaram um dia e não teve mais notícias, e eles começaram a pensar: Jesus morreu mesmo, o nosso mestre morreu, os romanos venceram, eles mataram o nosso Jesus. Até que chegou um dia que Pedro olhou para os discípulos que estavam reunidos e disse assim: quer saber de uma coisa? Jesus morreu, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha vida antiga, eu vou voltar para as minhas antigas atividades, porque o meu Senhor Jesus, eu vi morrendo na cruz e eu mesmo neguei. E quando Pedro disse isso, eu vou pescar, os discípulos que estavam reunidos virou para Pedro e disse assim: olha, eu vou contigo, eu vou também, eu vou pescar também, porque eu também estou triste, até uma forma de eu me distrair. E todos esses discípulos saíram e foram até a praia e pegaram o barco e saíram a pescar. E a Bíblia diz que passaram toda a noite e não pegaram nada. Jesus. E quando eles estavam voltando para a praia, a Bíblia diz que Jesus estava na praia e perguntou para eles bem assim: me dê algo para comer, vocês têm alguma coisa aí no barco para eu poder comer? E Pedro respondeu: não, nós não pegamos nada. Aí Jesus virou para ele: olha, pega 2 redes, joga do lado direito do barco. E aí Pedro jogou a rede do lado direito do barco, e a Bíblia diz que a rede não estava aguentando o peso dos peixes. E quando isso aconteceu,
ali. Mas eu começo a imaginar na mente dos discípulos o quão grande era aquela tristeza, que chegaram a estar frente a frente com Jesus e não saberem que era Jesus. Chegaram ao momento de cear com Ele, de andar com Ele, e depois de Cristo ressuscitado, encontrar com Jesus e não saber que era o Mestre. E a Bíblia fala que Jesus esperou na praia e João trouxe o barco, e a Bíblia diz que Jesus já estava assando peixe. Já tinha uma fogueirinha na praia com alguns peixes assando e pão, e Jesus conversava com os discípulos. E eu começo a perceber quantas vezes as nossas tristezas impedem que nós reconheçamos a presença do Senhor. A gente vem para a igreja e o Senhor falando aos nossos ouvidos, o Senhor falando a nossa vida, mas a nossa tristeza, a nossa angústia é tão grande que impede da gente ouvir a voz do Senhor. Mas tem outra vida que é talvez até pior do que a tristeza, que é a vida da dúvida. A Bíblia diz que tinha um discípulo por nome Tomé, e quando ele estava acompanhando a Jesus, ele começou a seguir a Jesus desde o início, e ele caminhava com Jesus e também estava junto com os outros discípulos, era um dos 12. Ele estava na última ceia, mas ele também estava quando os soldados romanos chicotearam a Jesus. A Bíblia fala que ele também estava quando os soldados romanos cravaram os pregos nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus. E quando o Senhor Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e está consumado. E a Bíblia fala que a cabeça do Senhor Jesus caiu e ele entregou o espírito, deu o último brado. Tomé estava do lado, Tomé estava no meio da multidão. E quando os discípulos, os soldados romanos olharam e disseram que assim: vamos ver se ele está morto. Um dos soldados pegaram uma lança e transpassou o lado de Jesus. E a Bíblia diz que não saiu mais sangue, saiu apenas água, porque o sangue já tinha se vertido. Mas Tomé viu tudo isso. Tomé viu todo o processo da crucificação de Jesus. Tomé viu todo o processo da prisão de Jesus. E estava ele triste e angustiado também junto com os discípulos, quando Maria Madalena chegou toda afoita e disse: olha, Jesus ressuscitou. Isso no domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. Eu vi com os meus olhos, ele ressuscitou e mandou eu vir dizer a vocês que ele está vivo. Tomé olhou para Maria e disse: mulher, que conversa é essa, mulher? Eu vi os cravos, eu vi a cruz, eu vi a lança. Glória a Deus. E você vem me dizer que ele está vivo? Eu vi morrendo, mulher. Eu só acredito se eu ver, se eu pôr o dedo nas chagas, se eu olhar a lança traspassada, aí eu acredito. Tem tanta gente que está como Tomé, tanta gente que só enxerga a escuridão e esquece que o Senhor Jesus disse: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Tem tanta gente que está como Tomé, que só acredita que vai ser curado se o médico dizer que é curado, e esquecendo que Jesus disse: eu sou o médico dos médicos, eu posso, eu curo. Tem tanta gente com medo de morrer, com medo da morte, e esquecendo que Jesus chegou em Betânia e disse: Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem tanta gente preso, dizendo que está perdido, sem saber para onde ir, esquecendo que Jesus disse: eu sou o caminho. Tem tanta gente dizendo que vive uma mentira, que vive um engano, esquecendo que Jesus disse: eu sou a verdade. Tem tanta gente como Tomé, fixando os olhos nos problemas, fixando os olhos nas dificuldades, fixando os olhos nas coisas que vêm. Porque eu enxergo o meu problema, porque eu enxergo a minha doença, eu sinto a minha doença, porque eu enxergo a minha dificuldade, mas eu olho, eu não enxergo a solução, eu não enxergo a bênção, eu não enxergo a saída. Sabe por quê? Porque a fé é que mostra a saída. A Bíblia diz: a gente acredita nisso porque são os que os nossos olhos estão vendo. Os nossos olhos estão fixados no problema e esquecemos de olhar com os olhos espirituais, que diz: a fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Tem tanta gente fixos nessas coisas, esquecendo de olhar para o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis.
na angústia, quando a gente se fixa no problema, quando a gente se fixa na dificuldade, a gente não reconhece quando Jesus chega. Os nossos olhos ficam como daqueles discípulos que não reconheceram a Jesus na praia. Os nossos olhos ficam como os de Tomé: eu só acredito se eu ver, se eu tocar, se eu sentir. E quando os nossos olhos não procuram mais a face do Mestre, os nossos ouvidos perdem a sensibilidade de ouvir a sua voz. E quando a gente não vê o Mestre, e quando a gente não ouve a voz do Mestre, a gente perde a fé. E essa é uma venda pior de todas. A Bíblia fala que Jó perdeu tudo que ele tinha, mas uma coisa Jó não perdeu: Jó não perdeu a fé. Mas tem um exemplo na Bíblia de uma mulher que estava triste, de uma mulher que estava angustiada, de uma mulher que o seu coração encheu de dúvidas e perdeu a fé. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, era uma sexta-feira, e as mulheres não poderiam ungir o corpo do Senhor no sábado, porque no costume de Israel elas não poderiam fazer isso no sábado. E essas mulheres seguraram todas as especiarias durante o sábado e disse: domingo bem cedo eu vou lá e eu vou ungir o corpo do Senhor, eu vou fazer toda a preparação do corpo como é de costume no povo de Israel. E a Bíblia diz que vai indo as três mulheres, e eu começo a imaginar o diálogo entre as três mulheres, dizendo: uma virava: Madalena, como é que nós vamos rolar a pedra do sepulcro? Nós somos três mulheres, nós não temos essa força, Maria. Como é que nós vamos fazer? Ela diz: não, mas os soldados romanos estão lá, eles estão guardando o túmulo, a gente pede para eles rolar a pedra, a gente entra e faz todo o trabalho. E uma vai conversando com a outra, conversando sobre isso, quando de repente ela parou em frente ao sepulcro e tem um susto. Cadê os soldados? E por que a pedra está removida? Aí quem sabe um olhou para outra e disse assim: então vamos aproveitar que a pedra está removida e vamos logo entrar no sepulcro e fazer o que tem de fazer. E as três correram e entraram no sepulcro, e quando entraram tomaram do susto: cadê o corpo? Glória a Deus, aleluia. Cadê o corpo do Senhor? Os corações pularam e falaram: será que ele ressuscitou? Será que ele cumpriu o que ele tinha prometido? Saíram correndo de encontro ao discípulo, mas uma ficou para trás. Uma que não era da família de Jesus, as outras duas era a tia e a mãe, mas uma não era da família de Jesus. Uma se infiltrou na família de Jesus, digamos assim, só para segui-lo, só para estar perto dele. E no seu coração ela sabia tudo que Jesus tinha feito por ela. Foi ela que a sociedade não dava valor, e Jesus falou: vem cá, minha filha, ainda tem solução para a sua vida. Foi ela que muitos tentaram apedrejar, mas Jesus disse assim: olha, eu não vejo pecado em ti não, vai, não peques mais, venha me seguir. E ela seguiu, ela foi com Jesus, ela esteve ao pé da cruz, e no dia do sábado, ela ficou com a família, consolou a família, e no domingo ela foi para ungir o corpo. Mas ela estava tão triste, e agora ela não sabia nem onde